Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como está a sua semana? Está bem? Quero aqui trazer a misericórdia do Senhor nas nossas vidas através da sua palavra, que afinal de contas se renovaram nesta manhã. E generoso é o Senhor de geração em geração, e as suas misericórdias são ricas para com aqueles que buscam viver a sua retidão. Muito lindo isso, né? Lamentações, capítulo 3, 22, 23. É claro que eu peguei aqui palavras bonitas, mas a fundamentação deste versículo está lá. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu estou com 2 dias sentindo muitas dores no meu corpo, um calafrio, dores nas juntas. A gente vai no pronto-socorro e toma uma dipirona e volta. Mas eu acredito que isso é algo passageiro e Deus está nos dando a vitória. Quero agradecer a Deus por você, que faz parte desta caminhada, que vê esse vídeo e repassa, compartilha, dá like, faz com que com esse instrumento ele chegue, faz com que esse instrumento chegue até pessoas que precisam ouvir uma palavra, sabendo que é todos que vão ouvir e querem ter um discernimento do Espírito Santo. Quando eu digo que é todos que vão ouvir, é aqueles que o Espírito Santo vai condicionar pela sua verdade, ou seja, ele que faz com que o ser humano entenda questões espirituais, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Para esta semana, uma palavra poderosa. Esta palavra está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 9, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 14, e no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 2. Há outras referências sobre isso, mas quero usar apenas essas três que diz que eles vendo não enxergariam e ouvindo não compreenderiam. Aí você diz, pastor, o que isso tem a ver com os dias de hoje? Tudo. Nós estamos vendo tudo acontecer, estamos ouvindo ilações reverberando nos 4 cantos da terra e chegando até nós, né? A Bíblia fala, e vocês ouvirão ou ouvireis de rumores de guerra, de nação contra nação, de reino contra reino, de pestilência, de pai contra filho, de filho contra pai, sinais no céu, sinal na terra, o céu escurecendo, a lua não dando seu brilho. Todos textos que precisamos passar no crivo e entender o que isso significa verdadeiramente para a nossa vida. Tome nota de Mateus 24, 25, Marcos capítulo 14, capítulo 15, João capítulo 18, Lucas capítulo 21 e 22, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 13 ao 17, Apocalipse 18 e 19, são muitos textos, Zacarias 9, Ezequiel 37 e 38, são textos maravilhosos para nós estarmos fazendo usufruto da palavra de Deus. Também tome nota do livro de Isaías, capítulo 66. Meu irmão, o pecado tem se multiplicado e a pior doença que existe é o pecado, quando ele cega o entendimento e ele faz com que os nossos ouvidos não detenham mais a verdade, logo então ouve e não compreende, vê e não se enxerga. Quando acontece essas festas aqui no nosso país, não é que elas desviem alguém, ele só demonstra quem está desviado lá dentro. O carnaval não desvia ninguém, ele só demonstra quem já estava desviado esperando esse momento acontecer para que ele manifestasse aquilo que está nele. Muitas vezes a gente busca muito na letra aquilo que devemos também compreender no espírito. Nós temos que andar com o espírito e a letra, a palavra de Deus, e espírito, o discernimento. O próprio Jesus falou isso no livro de João, capítulo 4, 25, que é chegado o tempo. Na verdade, já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito, em verdade, Espírito, comunhão com Deus, em verdade, testemunho da comunhão com Deus. É importante demais ser autêntico nesses momentos, até porque o céu é julgado pelas mínimas coisas. Nós somos construídos em relacionamento com Deus, e aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando até a sua volta. A salvação ela é construída através de princípios, através da graça que derramada em nós por meio da fé chega até Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu creio que você tem sido sábio, tem se guardado. Esta palavra é para redarguir, corrigir, instruir e beneficiar você naquilo que é verdade. O crente, ele está vivendo uma separação espiritual que é notória no mundo natural. Os escândalos são inevitáveis e isso nós estamos vivendo a todo tempo. Há ilações neste momento sendo colocadas como um terror espiritual, fome, peste, guerra,
Se você parar para analisar, isso tudo é verdade, está acontecendo diante dos nossos olhos. Né? Após aí o carnaval, muitos profetas falaram que seria desencadeado surtos de pandemia, né? Pestilência, e não está diferente. Há uma agenda global trabalhando para que venha mascarar a intenção daquilo que eles não querem fazer alarme. Até porque nós sabemos que o povo, mesmo ignorante, quando ele se junta, ele tem muita autonomia e a base de uma sociedade é um povo unido. Eu quero abençoar você nesse dia, dizendo que nós estamos ainda neste mundo vivendo. E eu faço uma pergunta que não é retórica e não é redundante. Me diga uma coisa, você acredita no arrebatamento da igreja? Você tem buscado Jesus? O que você entende do arrebatamento? Hoje nós vemos os homens em muitas pataquadas, que são as palavras usadas para demonstrar esses erros canônicos e esses deboches vilipendiando a palavra, ou seja, há uma basofia, um chocorrice muito grande, uma chacorrice muito grande com as questões do santo, trazendo isso para o profano. A minha intenção aqui é te alertar como servo de Deus, trazendo o juízo de Deus para você, a justiça, e que Ele te convença de todas essas coisas. Afinal de contas, nós somos apenas um instrumento, mas quem faz toda a obra, tanto o querer quanto agir, é Deus, segundo a sua boa vontade. Meu irmão, o arrebatamento é um evento distinto da segunda volta de Cristo. Nós sabemos que há textos e epígrafes que corroboram para este entendimento. E eu quero deixar alguns aqui para você. E você pode dizer assim, pastor, você fala muito sobre arrebatamento. É o santo grau do crente. Nós estamos vivendo uma vida de santidade para ser arrebatado. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então você toma nota depois de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18. 1 Coríntios capítulo 15, do 50 ao 58. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 12. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Né, irmão? São muito textos maravilhosos. Apocalipse capítulo 17. São textos que nós vamos encontrar evidências bíblicas que o arrebatamento da igreja é algo distinto da segunda volta de Cristo. Jesus não volta para os judeus. Jesus não volta para a igreja. Jesus volta para os judeus, que é o povo que ele escolheu, que no qual rejeitou. A igreja irá subir no abrir e piscar de olhos. Tome nota de Mateus, capítulo 24, do verso 40 em diante, que você vai ver uma narrativa dos moinhos, das pessoas no moinho, na cama, no campo. Você vai ver como foi nos dias de Noé, no verso 37 em diante. É importante nós estarmos em comunhão com a palavra de Deus, até porque muitas coisas vão acontecer. Eu acredito que a igreja verá algumas questões, mas que ela não passará pela grande tribulação, até porque a Bíblia diz que se ele não abreviar esses dias, nenhuma alma se salva. Eu acredito que Deus tem algo preparado para mim e para você, e isso está muito além dos nossos achismos, daquilo que a gente acredita pela holística humana. Vamos olhar para Cristo, Ele é a fundamentação da verdade. Logo então, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou vem ao Pai a não ser por Ele. Ele mesmo falou essas palavras em João, capítulo 14, versículo 6. Já no capítulo 17, a Bíblia diz, santifica-os na minha verdade. Cristo diz, a minha palavra é a verdade. Seja sincero com você. Como é que está a sua vida na questão de tudo aquilo que você entrega? Sabia que Deus está te observando? Os olhos dele buscam os verdadeiros adoradores? Salmo 34, 15, Provérbios 15, 3 e 1 Pedro 3, 12 diz que os olhos do Senhor contemplam o seu justo. Ele está atento, verificando tudo o que está acontecendo. Os ouvidos do Senhor estão ouvindo as orações dos seus santos. Mas acredite, o rosto do Senhor é contra aquele que pratica a iniquidade. Iniquidade são somas e repetições de pecado. Nós devemos tomar cuidado com essas questões. Irmãos, faz esse vídeo chegar no máximo de pessoas, para que eles possam acreditar e ver que ainda Deus está alertando. Eu não faço esses vídeos com o intuito de ganhar dinheiro ou de virar um YouTube. Pelo contrário, é um propósito que eu tenho com Deus. E todos os vídeos que eu fiz até agora, todos estão passando de 100 visualizações. Significa dizer que 100 pessoas foram alcançadas por esta palavra. Eu deixo esta palavra de coração para coração. Ore por mim. Eu preciso ser coberto de oração. Eu tenho 2 filhos, Dara Santiago e Áquila Santiago. Também sou casado há 20 anos com a minha esposa, Viviane Santiago. E nós vivemos um evangelho de verdade, onde
não meçamos esforços, nós vamos até onde o Cristo nos manda e lá é pregado o Evangelho. Em breve nós estaremos com a série de vídeos da igreja que será inaugurada lá no Lago do Anamã, mais precisamente lá no Mangueirinha, no Socó e no Jacurutu, na pessoa do nosso obreiro, cooperador, irmão Marcos, que vai trabalhar muito conosco, mas a esposa Miriam e todos aqueles que já estão ali desenvolvendo e trabalhando neste propósito de ganhar vidas aonde as grandes igrejas não querem ir. Eu vou porque toda alma é preciosa, está carente e destituída e precisa de Deus. Deus abençoe a tua vida, continue ofertando, dizimando, ajudando a obra missionária, construa tesouros no céu, onde não tem ladrão, nem traça, nem ferrugem. Mateus capítulo 6, versículo 20. E esta é a mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa semana e fica na paz do Senhor.